através da tecnologia, servindo ao reino e não perdendo tempo, Senhor. É tão gostoso estarmos juntos, mesmo separados, o coração continua a bater, a saudade aumenta e os nossos laços fraternos de irmãos permanecem. Nós vamos iniciar agora um momento de estudo da Tua Palavra, mas pedimos todos juntos, um só coração, uma só mente, um só desejo. Nós pedimos pelo restabelecimento do Rodrigo, tu abençoes especialmente, tenhas misericórdia dele, da sua esposa, do seu filho. Amém. Nós acreditamos, Senhor, que tu és um Deus bom e misericordioso. E segundo a tua vontade, tu farás a tua obra na vida do Rodrigo. Nós te pedimos e agradecemos por esses momentos tão bons que tivemos. Que tu mantenhas a bênção, a tranquilidade e a fé na família do Rodrigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos continuar orando, sim. Estamos 10 horas e 1 minuto. Estamos, então, no momento de iniciar a nossa classe. Hoje o pastor Lima é o nosso professor. Deixa eu botar o pessoal no silencioso aqui. Para não ter interferência dos microfones. Pastor Lima, o senhor consegue abrir seu microfone? Opa. Vamos ver. Pastor Lima. Feliz Dia dos Pais, vô. Te amo. Pastor Lima, não abriu seu microfone aqui. Vamos esperar o pastor abrir. Agora abriu o microfone, estamos sem vídeo. Pastor? Sim. O senhor está com dois celulares, eu acho, aí, de um celular aí. Deixa eu tirar um outro. Espera aí, que eu tenho que tirar um aqui. Pastor, o senhor consegue abrir o seu vídeo? Vamos ver. Deu? Isso, agora deu. Tudo ok? Tudo ok. Só para avisar vocês, o pastor Gerson pediu para avisar que a gente vai transmitir o vídeo dessa homenagem no culto da noite, tá? Provavelmente no final do culto. Tá vendo? Oi, irmã Naí, tudo bem? Pastor Lima, eu vou Ok. ficar no mudo aqui, tá com o senhor, tá? Ok. Então, muito bom dia a todos. Espero que estejam ouvindo bem. Antes de mais nada, queremos agradecer a Deus por este domingo. Agradecer a Deus também porque o Senhor esteve presente nos momentos em que minha esposa esteve hospitalizada. Ela já está em casa, aqui do meu lado, ao meu lado. E agradeço muito todas as orações em favor da restauração de minha esposa em sua saúde. Um feliz e abençoado Dia dos Pais. Minha homenagem, também como pai, a todos os pais que fazem parte de nossa linda e abençoada família Betel e a todos quantos, de alguma forma, estejam acompanhando a nossa escola dominical online nesta manhã. Louvamos a Deus por sua grande misericórdia e pelo privilégio de, como família, também comemorarmos este Dia dos Pais. Lamentavelmente, não pude acompanhar as mesas. E isso porque, de alguma forma, não funcionou direito no meu celular, lá embaixo, no andar de baixo, onde estávamos, minha esposa e eu, à mesa. Mas eu pude ver depois muitas mesas com muitas coisas gostosas, muitas guzeilamas, até dá um pouco de inveja. E agora podemos, então, em nome do Senhor Jesus, começar o estudo de nossa lição, propriamente dita. A lição de hoje, que tem como título Bênçãos do Pai no papel de líder. E a irmã Cristiane já está nos ajudando, apresentando e colocando na tela, como eu digo, os tópicos, já desde o início. Aliás, eu quero agradecer também, e muito, a irmã Cristiane, por sua habilidade técnica e por toda essa montagem, se posso me expressar assim, dessa programação nesta manhã, muito bonita, muito bem organizada. Deus te abençoe, Cristiane. Então, peço também à irmã Cristiane
que leia rapidamente os objetivos da lição e já podemos ouvir também a leitura do texto bíblico. Por favor. Vamos lá. Vou ler aqui, pastor, porque eu não botei no slide os objetivos. Por favor. Objetivos da lição. Conhecer o papel do pai como líder, seu legado de ensino e orientação. Perceber a importância do Dia dos Pais como data comemorativa nacional, refletindo uma amizade cultivada. E praticar. Ser pai, que incalculável bênção. Você viveu ou vive essa realidade? Nossos textos inspirativos. Por favor, Cristiane, se quiser ler. Nós temos 4 textos. O primeiro se encontra em Lucas 15, 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Efésios 6 e 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 1 Crônicas 29, 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia, meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Por último, 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 a 3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Muito bem. Quem sabe podemos começar nossa lição dizendo as seguintes palavras. Não é preciso ser filósofo, não é preciso ser teólogo, nem sociólogo, e nem ter nenhuma especialização em alguma área dos conhecimentos humanos para saber que na família, a família instituída por Deus, evidentemente, sem a menor dúvida, há necessidade de liderança e o pai, sem dúvida nenhuma, sem prejuízo da importância da mãe, o pai, como líder, tem uma tremenda, mas também abençoada tarefa. E por isso, o título da lição de hoje, já em si mesma, ou em si mesmo, é uma palavra muito boa. Bênçãos do pai no papel de líder. Afinal de contas, um pai é um líder, precisa ser um líder, deve ser um líder. E, evidentemente, aí começam a surgir N perguntas e questionamentos. Porque liderar em qualquer área da vida não é fácil. E já estudamos, inclusive, dias atrás, alguns assuntos ou alguns aspectos de uma liderança. E ser líder de uma família não é brincadeira. É uma tremenda responsabilidade, é um desafio, mas Deus, assim, instituiu a família e instituiu essa liderança que nós podemos chamar liderança paterna. O nosso comentarista de hoje, pastor Roberto, meu companheiro de revisão teológica da nossa rede, na parte introdutória da lição, ele escreveu o seguinte: as crianças vão, pela observação, repetir padrões, palavras e conceitos. E com isso ele nos introduz à lição propriamente dita, dizendo exatamente da importância de uma criança estar debaixo de uma boa liderança. Padrões sadios, ensinamentos sadios, palavra e conceitos inspiradores. E os tópicos da lição de hoje são muito interessantes, são muito objetivos também. O primeiro tópico diz o seguinte: o privilégio de exercer, ou seja, de ter uma liderança nas suas mãos. O privilégio de exercer uma liderança.
E eu queria destacar, inicialmente, e muito, a palavra privilégio. Ela me fala muito à mente e ao coração. Privilégio de liderar uma família. Nós sabemos, e já foi dito em rápidas palavras no início da lição, que Deus mesmo instituiu a família. Quem é que formou a família? O próprio Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, ele mesmo criou a família, é o Senhor Deus, mas concedeu ao homem, ao ser humano, e concedeu ao homem, ou seja, ao ser masculino, dentro do lar, uma função e uma tarefa muito especial. Concedeu ao casal a capacidade, as condições físicas e mentais, condições até, inclusive, espirituais, para edificar uma família. E ao homem, o privilégio de lançar a semente. Aqui, nesse particular, o pai realmente tem uma função muito especial. E eu saliento especialmente essa questão, que Deus deu ao homem a capacidade de se tornar pai, lançando a semente de vida no ventre da sua esposa e fazendo, portanto, de uma mulher um ser mãe. Com isso, o Pai eterno, o Pai verdadeiramente Pai, que é o nosso Senhor Deus, mais do que transmitir um poder físico ao homem como líder, ele também transmitiu algo muito especial, que é a capacidade de liderar essa família. Mas não de uma forma que nós chamamos hoje monocrática, e muito menos de uma forma despótica, como se fosse um ditador, mas de uma maneira compartilhada. Aliás, nós estudamos isso numa outra ocasião, não faz muito tempo. Liderança compartilhada, liderança amorosa ao lado da mulher que escolheu como esposa. Nessa função de pai, duas coisas me chamam muito a atenção e são muito importantes mesmo. Primeiro, e eu gostaria que você acompanhasse, como aluno de nossa escola dominical, esses pensamentos. Primeiro, estar junto, sem dúvida. E aqui, nesse particular, sabemos muito bem, até por experiência própria, que o pai, que por causa de suas atividades seculares, profissionais, tem de se afastar continuamente da família, esse pai enfrentará, sem dúvida, enormes desafios. É uma verdade. Aliás, se um pai que está nessa situação e tem essa experiência de ter que se afastar da família por um período, por algumas semanas, até por causa de sua profissão e atividade, pode, inclusive, trazer a sua opinião e a sua palavra. Abre-se a oportunidade já neste momento para isso. Estava dizendo e reforço esse pensamento. Pais que, até por uma questão profissional, precisam ficar um certo tempo, um certo período longe de casa, afastado da família, enfrentam enormes desafios. Alguém que é pai e tem essa experiência, quer compartilhar rapidamente conosco? A irmã Cristina abre a oportunidade. Parece que todos os pais sempre estão em casa todo o tempo. Pastor Lima, é o Renato. Bom dia a todos. Pode falar, Renato. E conhecemos o Renato como alguém que, na sua profissão, precisa se afastar muitos dias de casa, às vezes. Pode falar, Renato. Realmente, por força da minha profissão, periodicamente eu viajo, tá? Tipo, semana sim, semana não, fico 2 a 3 pernoites fora de casa. E, realmente, o que eu penso que isso me faz entender que quando estou em casa, que na verdade é boa parte, a maior parte do tempo, mas tem que ser tempo de qualidade. E segundo,
Em especial nesse período de quarentena, estou assim aproveitando ao máximo, porque já fazem 5 meses que a gente está tempo integral com a família. Verdade. E isso é uma forma que eu estou entendendo como um privilégio nesse período tão complicado de usufruir o lado positivo. Mas, enfim, o fato é que quando estou com a família, a gente tem que procurar ter o máximo de tempo de qualidade com as crianças e com a esposa. Muito bem. E, aliás, numa situação em que o pai precisa afastar-se de casa, portanto, dos filhos da própria esposa, por questões profissionais, entra aí, sem dúvida, a figura sempre muito importante da mãe. E feliz a família que, nesses casos, tem uma mãe que assume efetivamente essa função, que se torna, pelo menos por alguns dias, ou quem sabe até semanas, pai e mãe e pai. Que responsabilidade! E louvemos a Deus por essas mães que precisam assumir também, digamos assim, essa lacuna pela ausência do pai e por questões óbvias e, inclusive, justificáveis. Que importância tem uma mãe que, em perfeita harmonia com o pai, pode substituir, entre aspas, o pai nessas questões. Por outro lado, e essa é uma outra grande verdade, como diz o comentarista na lição de hoje, estar sempre junto não qualifica a liderança de uma forma assim muito especial. E talvez, e aqui é preciso refletir um pouco mais, e talvez a história do filho pródigo, que é referida pelo comentarista nesta manhã de nossa lição, nos forneça algum ensino. Mesmo juntos, observem, na família, juntos, na mesma casa, um enorme... O que podemos dizer a respeito disso? Um enorme desafio, né? Desafio porque há uma necessidade muito grande de equilíbrio, né? Quando nós, por algum motivo, precisamos ficar como pais longe de casa, precisamos sempre entender de novo que muitas questões ficam um pouquinho longe de nós no sentido prático e não podemos atender e responder todas essas demandas. Mas, voltando mais uma vez àquele pensamento, juntos nem sempre é uma garantia de que, de fato, estamos totalmente juntos. O filho mais velho, que ficou em casa com o pai todo o tempo, porque o outro mais jovem se jogou, por assim dizer, na vida, saiu de casa e foi gozar a vida e gastar o seu dinheiro, foi uma atitude totalmente diferente. Este filho que ficou em casa, o mais velho, que tinha tudo, parece-nos, pelo menos através das suas expressões quando reclamou do pai, parece-nos que ele não gozava de uma verdadeira intimidade com seu pai. É uma opinião, é uma hermenêutica, não se pode afirmar que de fato tenha sido assim, porque estava junto, tinha todos os direitos, mas de alguma forma não se sentia totalmente satisfeito. Se alguém quer colocar, inclusive neste momento, a sua opinião e a sua palavra, também abra oportunidade. É muito bom que a gente compartilhe essas questões, aliás, muito práticas da vida de família e da questão paterna. Por favor. O pensamento que estávamos desenvolvendo é este. Juntos e, todavia, nem tão juntos. Alguém quer colocar a sua palavra e compartilhar? Por favor. Pastor Lima, não sou pai aqui, né? Hoje é o dia dos pais colaborarem aí nas ponderações. Exatamente, é uma oportunidade.
Mas, assim, nesse tempo de quarentena, a gente tem visto isso, né? Porque a gente está trabalhando em casa, estamos juntos 100% do tempo, mas, na verdade, não estamos, né? Porque quem está em teletrabalho, mais todas as atividades que tem, não consegue estar presente de verdade, né? Acho que fica até mais bagunçado agora do que quando estava trabalhando fora. Então, assim, a gente tem visto bem essa questão de como estar presente de verdade, assim, né? Não só fisicamente. E tem sido uma Exatamente. dificuldade. Bem, aí foi a palavra de uma mãe, mas é a palavra de um pai. Quem se habilita? Os pais estão sentindo o drama, estão sentindo que responsabilidade, né? Que desafio. Mas se alguém quiser falar, o tempo é muito precioso, mas pode falar, tenha vontade. Bem, como ninguém se habilita, vamos continuar. Vou tentar falar aqui, pastor. Pois não. Eu vou tentar falar porque eu tô com a Elisa aqui, mas acho que ela vai permitir um segundinho. Eu acho que, assim, a nossa geração, pastor, a gente tem cada vez mais facilidade de conexão com o mundo externo, com o trabalho. A rotina está cada vez mais intensa e o que a gente tem até discutido um pouco nas nossas reuniões dos grupos de casais, né, é que hoje tem que ser uma atitude de buscar essa questão do tempo de qualidade, né? A gente tem que ser um trabalho positivo de querer e não é fácil, né? Porque é muito fácil hoje você desconectar do meio físico, porque o digital hoje te coloca para qualquer lugar e de maneira instantânea, né? E é óbvio que o fácil, na maioria das vezes, não vai ser o melhor. Então, eu acho que realmente é um tema muito importante de reflexão, principalmente, né, para os pais, no contexto familiar, que hoje em dia, se a gente não tiver essa motivação de estar realmente presente, a gente vive uma vida de desconexão muito fácil. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Pergunta crucial. Quem falhou? Ainda no caso, pensando no caso do filho mais velho que ficou em casa junto com seu pai, quem falhou a ponto de esse filho mais velho que ficou todo o tempo em casa depois ficar reclamando, descontente, enfim, o pai que nunca ofereceu de um modo especial, carinhoso, um cabrito para o filho alegrar-se com seus amigos? Esse é um lado da questão. Por outro lado, o filho não soube aproveitar, no melhor sentido da palavra, o direito que ele sempre teve. O que falhou? O que faltou? Talvez a gente não consiga hoje abordar essa questão em toda a sua profundidade, mas o fato é que essa ligação muito íntima, muito carinhosa e amorosa entre pai e filho é uma questão crucial. Aqui todos nós, pais, precisamos baixar a cabeça e nos perguntarmos, cada um para si mesmo, como é que temos agido, como tem sido a nossa postura. Essa questão do carinho paternal, ela é uma questão muito subjetiva. Às vezes a pessoa não deixa de ser carinhosa, mas não sabe expressar isso de uma maneira assim mais visível. São pessoas mais introvertidas, o que não quer dizer que não haja nenhum carinho. Mas, de qualquer forma, e como o autor da nossa revista, nossa lição hoje, estava até colocando na introdução, as crianças, os filhos, e já na tenra idade, observam isso. Eu estou me lembrando, e posso citar isso sem nenhum prejuízo das nossas relações de pai e filho, que não faz muito tempo o nosso neto, filho do nosso filho mais jovem, já todo mundo que nos conhece sabe quem é, de quem se trata, quando o pai dele, o nosso filho, disse para ele assim, dá um beijo no vô, que sou eu. Sabe o que o menino respondeu? Ele disse assim, por que eu tenho que dar beijo no vô, se você, tu, nunca beija ele?
Porque não temos esse costume na nossa família de o filho beijar o pai. Eu não me lembro que o meu pai me beijava, ou que eu beijava o meu pai. A mãe já sempre foi diferente. E os meus filhos, não vai aqui nenhuma inveja, os meus filhos sempre, desde pequenos, beijaram mais e quase sempre a mãe. Mas a mim, não. Vejam bem, mas o menino pequeno observou isso. Como é que você quer que eu beije o vô se tu nunca beija ele? Ou seja, lição para nós, as crianças observam, e desde cedo. Portanto, nossas atitudes, elas, de alguma forma, são vistas, são observadas, detectadas pela criança, e muito cedo. Precisamos nos cuidar nessa questão, e sem nos azucrinarmos a nós mesmos, talvez aqui e ali precisamos melhorar. Aí temos que passar já para o segundo tópico, porque o tempo vai passando e corre, e voa, como se diz. Esse segundo tópico é muito interessante, porque nos traz uma questão vital quando se trata de uma família cristã, de filhos e servos de Deus. O privilégio de exercer liderança como pai é o primeiro tópico, e agora passemos para observar o nosso segundo tópico, que diz e propõe essa questão: ministério e família, lideranças importantes. E eu coloquei, com o mesmo sentido, o título um pouquinho diferente para nós hoje, nossa reflexão: liderança no serviço para Deus e liderança na família. Portanto, eu não digo liderança para Deus versus liderança na família, mas coloco exatamente assim: liderança para Deus e liderança na família. Um enorme desafio. Desafio diante da necessidade de um equilíbrio, que, aliás, eu estava já antes introduzindo esse primeiro pensamento. Um equilíbrio, a fim de que os servos de Deus, e aí não falo só de ministros, pastores, missionários, evangelistas, mas falo de todo aquele e de toda pessoa que, em algum nível, serve a Deus na sua igreja local, no reino de Deus de modo geral, e exerce, portanto, uma função, digamos assim, religiosa. Não achei outra expressão neste momento. Esse equilíbrio, essa maneira de equilibradamente não deixar de servir a Deus, mas também não deixar de servir a família na parte que nos toca. Sim, essa é uma questão muito importante. Inclusive, logo em seguida, se alguém quiser compartilhar, terá toda a oportunidade. E aqui é muito fácil dar conselhos aos outros. Mais difícil, de fato, é conseguir esse tal equilíbrio. Até porque ser servo de Deus, em qualquer nível, repito, nas atividades do reino de Deus, não é garantia absoluta de que os filhos seguirão religiosamente, como se diz, na mesma linha. Os exemplos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, são muito claros. E há dois fatores importantes nisso. De um lado, os pais podem falhar, e realmente falham. Quem é que vai dizer que nunca falhou nessa função de pai, sendo servo de Deus, filho de Deus, cristão, e mais ainda, sendo, de alguma forma, um ministro de Deus, seja pastor, missionário, evangelista, ou um grande colaborador e fiel colaborador na causa de Deus na igreja local? Como é que a gente equilibra isso? Eu repito, dar conselhos é muito fácil. Equilibrar essa situação é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. E, inclusive, o nosso comentarista citou bem apropriadamente dois casos. A questão da liderança de Samuel, grande profeta e servo de Deus, a respeito de quem o próprio povo disse: ele foi um homem íntegro, fiel, nada de acusação
nada de errado na sua vida. Mas as atitudes de seus filhos atrapalharam bastante no final do seu ministério, porque os filhos não seguiram o exemplo do pai, não foram fiéis ao Deus de seus pais. Depois nós temos também Davi, um outro caso, e nós não temos tempo de esmiuçar, de chegar aos muitos detalhes desses dois exemplos. O que aconteceu com Samuel, com os filhos de Samuel? Samuel foi íntegro, grande servo de Deus, não havia nada para acusá-lo. Mas os filhos não seguiram o seu caminho. Ah, que tristeza! Quando os filhos de pais crentes não seguem os bons exemplos dos pais, pai e mãe, e vão por outro caminho, e escolhem outras veredas. Em que sentido e em que parte, porventura, o profeta Samuel teria falhado? Alguém é capaz de colocar rapidamente uma resposta bem objetiva? Quem sabe o Rui tem alguma coisa a dizer sobre isso? Por favor. Eu abri o microfone. Inicialmente, eu não sou pai, então isso... Claro, entendo. Mas pode falar. Me prejudica um pouco, mas a análise da história mostra que, de alguma forma, de alguma maneira, o pai não conseguiu se utilizar daquilo que está exatamente escrito aí na lição. Ele não conseguiu saber a medida de como disciplinar seus filhos. Hoje nós temos problemas muito sérios com as leis civis que proíbem até mesmo uma varada no filho. E esse foi o caso especialmente em relação a Eli. Especialmente Eli teve essa situação, né? Pode continuar. Então, e eu tenho problemas quanto a isso, porque os próprios textos bíblicos falam que o nosso coração é mau desde o nascimento. A primeira coisa que uma criança fala é não. A primeira coisa que uma criança faz é o contrário daquilo que o pai disse. Exatamente. Então, eu acredito que disciplinar os filhos é uma tarefa hercúlea, uma tarefa fantástica, uma tarefa que só com a graça de Deus se consegue. E a gente tem visto nós temos visto muitos exemplos de grandes pastores, grandes líderes, que sofrem com os filhos completamente fora do âmbito da proteção da comunidade, da igreja. É verdade. Isso nos entristece, mas é muito difícil apontar o dedo. Muito. Tenho muita dificuldade de apontar os dedos. Mas, por outro lado, eu vejo que filhos que não tiveram nenhuma ajuda dos pais, que foram rechaçados por pais e mães, conseguiram, através de uma coisa chamada resiliência e graça, conseguiram ser bons pais, bons maridos e boas pessoas. É isso então, aí. eu termino aqui, pastor Lima, lembrando uma coisa que eu estava falando com a Neide. Uma mãe, por uma característica toda especial, me parece que ela consegue ser pai e mãe na falta do pai. Mas o pai não consegue ser pai e mãe na falta da mãe. Eu tenho essa perspectiva, essa impressão. Como é difícil para um pai ser pai e mãe. E a mulher terá essa maior facilidade. E ali me parece que não aparece muito a esposa do Eli. Né? É isso aí. Eu queria levantar isto Samuel. Obrigado, Rui. Obrigado pela colaboração. O fato é que, e a Bíblia fala disso em vários textos do Antigo Testamento, o fato é que pais piedosos nem sempre filhos piedosos. Pais
não piedosos, de comportamento realmente reprovável, especialmente em relação às coisas de Deus, e, todavia, filhos piedosos. É um fenômeno. E aí vale dizer, como já o pastor Rui introduziu, só a misericórdia de Deus, só a grande graça e misericórdia de Deus é que pode trazer um bom equilíbrio para essa questão familiar, para essa liderança familiar, e nos trazer a bênção de que nossos filhos, e aí falo em termos de pais cristãos, pais crentes, nossos filhos sigam o mesmo caminho. Mas é claro que eles sempre vão detectar alguma situação na liderança paterna ou materna que talvez não seja tão positiva e tão inspiradora. Este é um fato, e mais uma vez deve ser dito, precisamos contar muito com a misericórdia de Deus. Em relação a Samuel, vejam bem, um homem íntegro, e se diz com toda a verdade que ele foi um dos maiores profetas da sua época, ele cometeu mais tarde, no mínimo, praticou algo que não devia ter praticado. Eu não diria que foi de todo algo assim tremendamente errado, mas, de qualquer forma, não foi uma boa prática, não foi uma boa atitude. Quando ele simplesmente, vamos dizer assim, em linguagem de hoje, nomeou os seus filhos para servirem junto no altar. Porque ele passou por cima de uma lei espiritual, e no Antigo Testamento ainda muito mais forte do que hoje, nesse sentido de que era ainda uma teocracia, não era ainda monarquia, e muito menos democracia. Samuel não tinha que ter colocado seus filhos nessas atividades religiosas, vamos dizer assim, porque isso não tinha aprovação de Deus. E aí surge uma outra questão para a qual nós não temos mais tempo de discutir. Mas, afinal de contas, não é desejo nosso, e aí cada pai cristão se coloca nessa situação, nessa brecha, não é nosso desejo pessoal como pais ou mães que todos os nossos filhos estejam engajados na obra de Deus, cooperando na igreja e não do lado de fora? Claro que é o nosso desejo. Mas, entre esse desejo de ver nossa família e nossos filhos no mesmo caminho, e certamente isso agrada a Deus, e designar para eles funções que talvez não estejam de acordo com o propósito de Deus para cada um deles, é uma outra questão muito difícil, muito séria. Pai e mãe que estão nos assistindo, e eu digo isso para mim mesmo e para todos nós, roguemos a Deus para que cada filho nosso descubra diante de Deus e através do Espírito Santo a tarefa que lhe cabe. Todos têm uma tarefa no reino de Deus, mas precisamos que Deus dê aprovação para cada caso e em cada caso, a fim de que não seja depois assim que eu coloquei meu filho nessa função, que eu fiz do meu filho um servo de Deus. Quem faz de nós e nossos filhos servos de Deus é o próprio Senhor Deus. Questão delicada, muito delicada. Ouvi, muitos anos atrás, uma crítica, e observem o que eu vou lhes transmitir aqui, uma crítica de alguém numa escola dominical dizendo: mas também aqui nessa igreja é só os filhos do pastor, é só o filho da família pastoral que fazem as coisas. Foi uma declaração muito imprópria e, na verdade, nada edificativa. E, do outro lado, as críticas aos pais e até pastores e ministros de Deus, quando os filhos não seguem a Cristo, estão fora da igreja. Eu pergunto, não precisa responder aqui, qual é o melhor? Estar dentro da igreja, servindo a Deus junto com seus pais e exercendo funções que a própria igreja, em nome do Senhor Deus, distribui, por assim dizer, né? E dá esse privilégio dos filhos trabalharem na igreja, ou ver os filhos lá fora,
pai pregando no púlpito e os filhos lá fora servindo ao outro, que não é o Deus da igreja, que não é o Senhor dos Exércitos. Questão para refletir. Olha a questão do equilíbrio. Temos orado, e eu ponho aqui meu testemunho pessoal, temos orado como pai e mãe a respeito dos nossos filhos, que Deus os conserve todos no seu santo caminho, nas suas veredas, e que Deus lhes permita servi-lo de alguma forma, em alguma função, em alguma atividade da igreja, assim como Deus quiser e a igreja também concordar. Que Deus nos ajude nessa questão muito séria. Há muito filho de pastor frustrado, desanimado. E é preciso que sempre tenhamos isso em mente. Deus quer ver a nossa família nos seus santos caminhos e Deus é quem também distribui, vamos dizer assim com essa palavra bem clara e simples, distribui as funções e as tarefas que, através da igreja, assim, todos nós vamos, de alguma forma, receber como incumbência e servi-lo e levar avante a sua obra. Este é um tema fantástico e desafiador. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E agora precisamos ir para o terceiro e último tópico, porque o tempo está passando. Lição para a gente ficar, como muitas vezes digo, muito tempo, quem sabe até 2 horas, refletindo, meditando e aprendendo, inclusive, uns com os outros. Nosso terceiro e último tópico. Ah, que questão, que assunto muito sério, que tópico desafiador também. A questão do legado. O legado paterno. E aqui convém rapidamente tentar fazer a diferença entre herança e legado. Parece que, de modo geral, essas duas palavras são muito sinônimas. E são, mas não exatamente a mesma coisa. O que é herança? Eu vou já me adiantar e definir porque o tempo está correndo. Herança é o conjunto de bens de, digamos, um pacote, né? Ou uma parte desses bens que será repartido entre herdeiros. Em geral, coisas materiais. Existem, inclusive, leis que regem tudo isso. E os advogados tratam dessas questões. Legado é algo que, mesmo não sendo herança legal, alguém recebe num testamento, sempre haverá um testamento em relação ao legado, e uma destinação específica de algum bem. E usa-se muito mais essa palavra legado quando se trata de valores morais e mesmo espirituais. E aí temos, por exemplo, muito bem colocado na lição de hoje, o legado que Davi deixou. O grande rei Davi é um detalhe muito importante. O exemplo de Davi é muito elucidador, nos traz luz, uma visão muito clara disso. O que Davi faz? Que providências Davi toma em relação ao seu filho, que ia ser o construtor do templo que Davi não teve direito de construir, e ia ser, inclusive, o substituto de Davi como rei sobre Israel. Um legado espiritual, um legado moral, e, sobretudo, e primeiramente, um legado referente aos mandamentos do Senhor Deus. E ele deixa bem claro para o seu filho Salomão: olha, eu não vou poder construir o templo, você vai construir, mas aqui está o meu legado. Também um aspecto de legado material. Olha, aqui estão as plantas. Você vai construir o templo conforme Deus mesmo me instruiu.
E também eu vou te deixar suficientes recursos suficientes para você construir o templo. Ele era rico, Davi tinha adquirido muita riqueza, e aqui estão os recursos com os quais você vai construir o templo de Deus. Mas tem uma coisa, não te esqueças dos mandamentos do nosso Deus. Não se afaste deles. Siga estes mandamentos. Aqui você tem recursos para construir, aqui você tem recursos materiais, mas sirva a Deus e não deixe de ser fiel a Ele. Que legado! Este é, na verdade, sem dúvida, o principal legado. Precisamos deixar aos nossos filhos este legado espiritual. E aí vem essa questão na prática. Temos ensinado os nossos filhos, desde a sua meninice, a palavra de Deus. Temos conduzido eles no caminho do Senhor. Não é com vara, não é com açoites, mas com firmeza. Precisamos levá-los à casa do Senhor enquanto eles são bem pequenos. Aí não pode se conduzir a si mesmo. Não é só levá-los e deixá-los na porta do templo e depois buscá-los depois do culto da escola dominical. Precisamos, sim, ler com eles a palavra de Deus. Aqui entra, inclusive, o compartilhamento, mais uma vez, da mãe, que, segundo o modelo do Antigo Testamento, ensinava toda a história do povo de Deus para os seus filhinhos pequenos no colo. Ah, meus irmãos, pais e mães, este legado, ele é realmente preciosíssimo. Precisamos passar este legado para a nossa família. E aí cada um precisa se perguntar a si mesmo se está cumprindo essa tarefa. Aliás, num minutinho, já para logo encerrar, se alguém quer compartilhar a experiência e bênção de ter, inclusive, conseguido fazer isso, e a bênção de ter podido fazer isso, por favor, certamente algum pai vai querer dizer uma palavrinha rápida sobre isso. A bênção de poder transmitir um legado para os seus filhos. Legado principalmente espiritual. Quem é que se habilita? E é muito importante esse brevíssimo testemunho de alguém. Por favor. Alô? Ninguém se habilita? Os papais estão tímidos hoje. Eu tenho certeza que há pais compartilhando conosco essa escola dominical que pode dizer, assim, da bênção de poder estar transmitido ou de já ter transmitido aos filhos que talvez até já sejam eles mesmos pais. Pode falar um minutinho rápido, vale a pena ouvir. Pastor, o meu sentimento é, o meu testemunho ainda é pequeno, porque as meninas são bem pequenas, né? Mas uma das maiores satisfações que eu tenho é quando a Olivia lembra de agradecer a Deus em algum momento, é quando ela lembra de alguma história da Bíblia e faz conexão com algum ponto da vida dela. Então, tem algumas coisas que acontecem já na vida dela que a gente percebe a atuação, né, do Espírito Santo e fruto do que a gente conversa, do que a gente faz na rotina do dia a dia. Isso não tem como, né, significar com palavras, né? É de muita gratidão e a gente sabe que vem direto de Deus mesmo para o coraçãozinho dela. É muito bom, muito gratificante. Ou seja, Renan, é uma bênção para si próprio, para si mesmo, né? É algo muito subjetivo, que só experimenta aquele que tem essa experiência de poder deixar esse legado. É o Moisés que está pedindo a palavra? Quero. Ah, por favor. Não, eu também só tenho a agradecer a Deus, né, porque Ele nos deu a graça de criar 4 filhos, todos homens, e não tivemos nenhum tipo de problema, e isso é graça de Deus, porque na adolescência sempre tem os problemas, né, com os filhos, e todos eles servindo a Deus, 2 sendo pastores, e os outros 2 também trabalhando na obra, né, de outras formas, servindo a Deus, pastoreando pessoas também, né? E isso nos dá uma gratidão
enorme, né? Porque eu sempre digo em casa que a gente não tem herança, por assim dizer, material para deixar praticamente, mas a nossa grande herança e a nossa grande vitória foi ter os nossos filhos não só cristãos, como abençoadores, né? Porque às vezes nós temos problemas assim, pessoas que vivem meio numa bengala espiritual, tem que estar sempre apoiado ou criando problemas, e nós temos a felicidade de ver nos nossos filhos como abençoadores, né? Então, e também assim as nossas 4 noras também envolvidas na obra, todas elas diretamente, e também vindo já nos nossos netos, né? A mesma pegada aí, todos eles envolvidos na obra. Então, isso é só alegria, só gratidão mesmo a Deus. E para nós, então, voltando lá ao início, é um grande privilégio, né? Poder passar por isso tudo aí. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Moisés. Sim, meus irmãos. Tem mais alguém que queria compartilhar rapidamente mais um minutinho? O tempo está passando, mas é uma lição tão importante. No Dia dos Pais, trabalhar esse tema, né, da melhor maneira possível é fantástico. A liderança paterna, os padrões de Deus das Sagradas Escrituras. Tem alguém mais? Martim, quer falar? Sim. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, essa missão de pai, ela é uma missão realmente das tarefas mais difíceis do ser humano, e só com a graça de Deus que a gente consegue vivenciar essa experiência. Mas eu acho muito importante colocar também que eu tive uma educação boa pelos meus pais, embora o pai fosse espírita e a mãe fosse católica romana, eles nos deram uma boa educação dentro das possibilidades que eles tinham, nos deram o melhor que eles tinham, mas eu fui educado num ambiente onde nós deveríamos ter liberdade para tudo, para todas as nossas opções, inclusive a questão espiritual. E nesse ponto, eu depois, quando eu me converti, eu me dei conta que nesse ponto os meus pais poderiam ter nos auxiliado mais. Não teria sido errado, ao contrário, teria sido certo se eles nos dessem um padrão definido. Como o pai era espírita, o pai respeitava a posição da mãe, e como a mãe era católica, então nós fomos educados num primeiro momento numa cultura católica. O pai cedeu, deixou a mãe que nos educasse, nós íamos à igreja, nós fizemos primeira comunhão, a gente era católico na nossa infância. Quando começamos na adolescência a pensar com a nossa cabeça, a gente foi, a maioria, para o ambiente espírita, ou alguns são ateus. E o que eu quero dizer com isso? Há uma discussão muito grande na área dos educadores com relação a isso. Nós devemos deixar a criança ter liberdade em todas as áreas para que ela realmente possa alcançar sua potencialidade máxima através dela mesma fazendo o seu caminho, ou, por outro lado, nós, cristãos evangélicos, temos muito claro que a Bíblia é o melhor manual para o ser humano. E hoje eu tenho muito claro esse entendimento de que realmente a Bíblia é o manual ideal para o ser humano e é o livro que todo ser humano deve ser educado. Por isso que a gente ama a escola bíblica dominical, porque ela nos dá essa oportunidade. Ela dá o norte, ela diz, olha, meu filho, do que eu aprendi, esse é o caminho. Depois, na fase adulta, cada um tomará a sua decisão. Mas é muito importante isso, nós termos a escola bíblica dominical e nós nos esforçarmos dentro das nossas limitações, somos imperfeitos, erraremos como pais, como mães, mas o manual tem que ser bom, o norte tem que ser bem definido, e com isso facilita para que a gente seja bem-sucedido como família, né? É isso aí. Muito obrigado, Martim, muito bem colocado, exatamente isso, e reforça o que a Bíblia vem dizendo desde a antiguidade. O mandamento do Senhor em relação à família, em relação
ao pai e à mãe é que os pais ensinem seus filhos nos mandamentos do Senhor. É um dever. Agora, eu não posso obrigar meu filho a seguir, não uma religião, a seguir a Cristo. Não posso obrigá-lo a se converter, mas posso e devo influenciá-lo, no bom sentido da palavra, tanto quanto possível, na parte que me toca, para que ele escolha o caminho certo. E aí, e sobretudo, em cima disso, contamos com a misericórdia e a bênção do Senhor. Pai e Pastor mãe. Lima. Sim, pois não. Queria falar. Marconi, posso falar aqui? Pode falar. Bom dia, irmãos. Olha só, não, eu nesta linha aí, e graças a Deus, na nossa igreja a gente tem um grande número de pais assim que veem os seus filhos crescendo ali na igreja, e eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. E eu, claro que quando começaram a nascer os filhos, a gente se preocupa bastante com isso, né? Será que a gente... Porque a gente não nasce com o manual de pai na mão, né? Então, a gente fica assim, será que a gente vai conseguir os educá-los e tudo mais e tal? Graças a Deus, eu me considero privilegiado, porque os nossos 3 filhos, até o momento, estão servindo ao Senhor e tal, assim como Moisés também tem um belo exemplo ali, e outros casais ali da igreja, mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente vê alguns pais que criaram seus filhos na igreja, tudo, procuraram acertar, pode errar, como qualquer um de nós erra em algum momento, né? E alguns dos seus filhos não estão na igreja. Mas assim, eu queria esse outro lado da moeda, assim, que eu acho também que não dá para, como pais, a gente se culpar totalmente disso, sabe? Assim, porque a Bíblia diz: ensina a criança, ensina, até aí vai a nossa parte. Agora, a partir dali, a decisão é individual, é do filho. Individual. E assim, na prática, a gente observa, às vezes, tem famílias com 2, 3, 4 filhos, e sei lá, tem 4, 3 estão na igreja e 1 não. Provavelmente ele criou da mesma forma, né? Então, nós também temos, eu acho que estar cientes assim que Deus nos dá esse livre-arbítrio e dá para cada um dos nossos filhos. É isso aí. E eu acho que o importante é nós fazermos a nossa parte, tá? É ensinarmos, é sermos exemplo, é levar na igreja, é conduzir e tudo mais. Agora, chega num determinado momento que a partir dali é entre ele e Deus, e daí sai fora da nossa responsabilidade. Então, assim, se por acaso a gente não foi, entre aspas, bem sucedido com que todos os filhos estivessem na igreja, eu acho que não precisamos colocar um peso nas nossas costas achando que foi culpa nossa, não. É só esse outro ponto que eu queria avançar. Okay. Acho que é bem claro. Todo ser humano tem essa liberdade de escolha, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, compete aos pais cristãos ensinarem, e foi bem claro isso durante todo o nosso estudo nesta manhã, mas também continuarem pedindo pela misericórdia de Deus. O que eu preciso como pai crente, e no meu caso como pastor, pregador do Evangelho, é sempre me agarrar na misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia de mim e também dos meus filhos, dos meus familiares. E como a misericórdia de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, podemos esperar boas coisas. Podemos contar com muitas bênçãos de Deus, especialmente na secção da família. E então, hoje, um pouquinho diferente de outras ocasiões, ao invés de lermos a conclusão, eu pediria que nós lêssemos de uma vez as 3 aplicações. Uma maneira diferente, porque não fizemos nenhuma aplicação, não lemos nenhuma aplicação durante os tópicos. Mas agora vamos lá. Então, eu vou pedir a colaboração, por gentileza, alguém que tenha a revista. Eu imagino que vários irmãos tenham a revista. Eu não tenho essa resposta objetiva aqui. Então, vamos ouvir a leitura, que é sempre bem curtinho o texto, né? Das 3 aplicações. A primeira aplicação relativa ao primeiro tópico, a segunda aplicação em relação ao segundo tópico e a terceira e última aplicação referente ao terceiro. Vamos ver quem sabe ficar mais compartilhada e o nosso encerramento também bem compartilhado e bem dinâmico. Vamos lá. Quem leria a primeira aplicação? Eu. Pai, como você tem exercido sua liderança, compartilhe em classe. Compartilhe em classe.
Em classe vai ser difícil, mas em casa você poderá compartilhar, né? Como é que você tem exercido a sua liderança? Despoticamente? Só mandando? Exigindo? Cobrando? Que tipo de liderança? Ou é uma liderança amorosa, firme na palavra, com as melhores palavras? Às vezes tem uma repreensão, sim, claro. Nem digo vara, né? Porque hoje é proibido usar a vara. Que tipo de liderança? Cada um pergunte para si e até pode compartilhar em casa. Bom, aí a gente vai ouvir também o outro lado da parte da mamãe e dos próprios filhos. Vamos ver o que eles vão nos dizer. Segunda aplicação. É de segundo tópico. Pronto aqui, pastor. Pronto. Renan. O que nossos filhos podem testemunhar sobre nossa liderança? Debate em classe. O que eles dizem, né? E eles falam. Se não falam na cara, como se diz, né? Em algum momento vão falar, né? Porque a criança fala. Aliás, especialmente nos primeiros anos. Os suecos têm um velho provérbio que diz assim: criança e bêbados falam a verdade. É um velho, antigo provérbio. Crianças e bêbados falam a verdade. Porque eles não são sofisticados. Né? Eles dizem na lata, como se fala em linguagem comum. É verdade, né? É uma verdade. O que os nossos filhos falam a respeito da nossa liderança? E eles falam. É só a gente querer ouvir. E, às vezes, falam o que a gente não gostaria de ouvir. Essa é a verdade. Terceira e última aplicação. Que pena, a nossa lição está chegando ao seu término. Porque a lição, como eu costumo dizer, para 2, 3 horas. Né? Mas tudo tem o seu tempo e estamos debaixo do relógio, até porque hoje tem churrasquinho em algum lugar. Na minha casa, me consta que não. Vamos lá, aplicação última. Última aplicação. Quem coopera? Qual o legado que temos deixado para nossos filhos? Cultura, sabedoria, a fé nos caminhos do Senhor? Debata. Eu diria tudo isso, se fosse possível. Né? Tudo isso, se fosse possível. Cultura, sabedoria, fé nos caminhos do Senhor. Como é que nós vamos deixar um legado de fé se nós mesmos, muitas vezes, não apresentamos esse nível de fé? E é outro desafio. Né? Como é difícil, na prática, deixar isso bem claro, evidente para os nossos filhos, que nós somos homens e mulheres de fé, que nós não nos desesperamos, que, diante de situações difíceis, nós sempre recorremos em oração ao Senhor Deus e passamos isso para os filhos. E como pastor, sobretudo como pastor que lida com pessoas há tanto tempo, há 60 anos, no mínimo, né? Eu tenho ficado emocionado ao ver, ao ouvir de crianças tão pequenas, porque aprenderam com seus pais isso, num momento difícil de enfermidade, dificuldade, elas mesmas, tão pequenas, sugerirem, vamos orar, e dobrarem os joelhos e orarem aquela oração assim, tão simples, de criança, mas também tão íntegra, tão verdadeira, pedindo que Deus cure, que Deus ajude, que Deus resolva o problema. Aprenderam com quem? Essa é a grande pergunta. Que Deus me ajude a mim, que hoje já tenho filhos casados com seus filhos, portanto, hoje já tenho netos e bisnetos. Que Deus me ajude a mim e a todos nós, para que, sobretudo, passemos o legado de fé. Em nome de Jesus. Mais uma vez, um bom domingo, Dia dos Pais, a todos os nossos queridos irmãos, a todos os nossos queridos pais. Sintam-se todos abraçados, não só por mim, mas abraçados, sobretudo, pelo nosso grande Pai, o grande, verdadeiro Pai, eterno Pai, que nos deu o privilégio de sermos também pais.
um prolongamento, por assim dizer, da paternidade de Deus. Que Deus nos abençoe. E oremos um minutinho juntos. Muito obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Um desafio muito grande. Sentimos-nos pequenos demais, sentimos-nos fracos, ao mesmo tempo fortalecidos pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo. E neste dia em que se comemora o Dia dos Pais, que muitos pais sejam ricamente abençoados e, inclusive, logo tenham cumprido o desejo de seus corações em relação aos seus filhos e que, de fato, tenhamos famílias abençoadas, a bênção da sabedoria de Deus, a bênção da salvação em Jesus Cristo e a bênção da certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, pastor Lima. Deus abençoe. Irmãos, queria convidar a Simone. Ela vai fazer para vocês a apresentação da nossa terceira etapa do nosso projeto de oração aqui na EBD. A gente gostaria muito que vocês todos participassem. Simone, tu consegue abrir teu microfone? Para mim, parece estar aberto aqui para mim. Só você, mas deles não. E irmãos, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Parabéns a todos os pais, que Deus abençoe. Obrigada, pastor Lima. E a gente está entrando na fase 3 de oração, que é pelas crianças, ou seja, pelos filhos, né? Que as crianças não são pais ainda, são apenas filhos. Desculpa. Eu queria também consolar os pais, lembrando que o próprio Jesus, ele falou, Pai, meu Pai, por que me abandonastes, né? Ele se sentiu sozinho. E de verdade, todo ser humano tem essa característica existencial, né? De sentir-se sozinho. Isso é para todos. Isso não é a falha do Pai. Isso faz parte do plano de Deus. Então, até o próprio Filho de Deus sentiu-se no momento sozinho, clamando, Pai, meu Pai, por que me abandonastes? Tudo faz parte do plano de Deus. Que Deus abençoe vocês. Temos a fase 3 de oração. Dessa vez nós pensamos nas crianças, porque a Bíblia nos adverte, né, envolver as crianças, né, caminhar junto com elas. E soubemos notícia de muitas crianças que estão angustiadas por causa da mudança de rotina, crianças ansiosas, crianças com insônia, crianças com medo, né? E o nosso papel é estar orando e estar cuidando das nossas crianças, mesmo por adoção. Que a Bíblia tem muitos exemplos disso também, né? Samuel, ele sofreu por Saul, como se ele tivesse adotado Saul. E nós temos que ter esse sentimento também pelos nossos irmãos, pelas nossas crianças. A fase 3, eu gostaria que todos se voluntariassem para estar orando pelas crianças por uma semana, do dia 16 ao dia 23. Eu tenho uma lista com 60 crianças da nossa igreja. Sim, irmãos, nós temos 60 crianças na nossa igreja. É um pelotão. Então, eu gostaria de contar com vocês para estarmos orando do dia 16 ao dia 23. Como que vai funcionar? Vocês podem pegar o meu telefone ali no grupo, né, e me passar no privado. Eu quero participar, eu quero orar por uma criança durante uma semana. Bom, você vai passar o meu nome, vai estar orando uma semana. Eu vou te passar o contato dos pais dessa criança. Você vai falar com o pai dessa criança, perguntando se ele gostaria de receber o seu áudio de oração. Se o pai concordar em receber o seu áudio de oração, aí você executa o áudio de oração para o pai. E o pai vai transmitir para o seu filho e, obviamente, vai orar junto com o seu filho. Então, é um momento assim que a gente está se voltando para orar para as nossas crianças.
e eu conto com a participação de todos, já agradeço, e eu sei que vocês sabem da importância dessa obra de oração. Muito obrigada, um bom domingo. Qualquer dúvida, só me chamar no privado e eu vou botar por escrito ali no grupo da Escola Dominical. Obrigada, irmãos, um bom domingo. Obrigada, Simone. Realmente muito importante que a gente ore pelas nossas crianças, né? E a lista é bem grande mesmo. Pastor Gerson, gostaria de contar com a tua palavra final aí, uma oração para nos despedir. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, queridos irmãos, obrigado aí à equipe, à liderança da EBD, todo esse envolvimento. Quero já avisá-los, irmãos, que à noite, permitindo Deus, nós vamos repassar aí, né? Vamos ter a reprise aí da apresentação que foi feita pelo café da manhã, durante o café da manhã, né? Nesta homenagem aos pais. Contamos que dê tudo certo para a gente poder ter também no nosso culto. Obrigado, pastor Lima, também pela explanação aí da lição, da mensagem. Eu quero encerrar aqui, né? Então vamos estar orando, né? Tá aqui, já tem um pedido da Hélida também, né? Para nós estarmos em oração, dizendo, não participei ali no momento, mas eu acho que uma das coisas que me deixou muito feliz, acho que há aproximadamente um mês atrás, a gente compartilhou, eu e a Dani, né, que está aqui comigo agora, numa sexta-feira, eu acho que talvez um mês atrás, numa sexta-feira, a Anne estava na igreja cantando com toda a veemência na Sexta Livre, e no mesmo horário a Sofia estava liderando o PG dos juniores. E eu disse assim, eu espero que elas permaneçam assim, porque eu acredito que realmente nós, enquanto pastores, nós temos um enorme desafio no rebanho, e talvez o que pesa realmente sobre os nossos ombros é justamente ver os nossos filhos servindo a Deus. E aquilo encheu a minha alma, meu coração de muita alegria. Então, que Deus possa realmente nos abençoar, ainda que minhas filhas ainda são uma criança, né, outra já um pouquinho mais velhinha, né, mas que elas possam realmente permanecer firmes, né, servindo a Deus. Para mim é uma grande alegria. Oremos então, irmãos, eu conto com vocês às 19 horas pelo Face e pelo YouTube, em nome de Jesus. Obrigado, papai, por esta manhã maravilhosa que nos concedeu como irmãos e irmãs, de nós estarmos, ó Deus, em família, estarmos, ó Deus, literalmente, Deus amado, com os nossos filhos, cônjuges, Senhor amado, parentes, ó Deus, ao redor da mesa, compartilhando também, Senhor, não só o alimento físico, mas compartilhando o alimento espiritual que recebemos através da Tua palavra, compartilhando, Senhor amado, a bênção, Senhor Jesus, de poder ser ministrado, Senhor Jesus, de estarmos, ó Deus amado, através desta ferramenta, podendo nos ver, podendo estar, ó Deus querido, vendo nossos irmãos, nossas irmãs, isso para nós é uma grande bênção. Peço, Senhor, que Tu esteja sobre nós, que a nossa unidade como família da fé, a nossa unidade, Senhor, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus permaneça hoje e sempre. Obrigado pela vida de cada papai, Senhor Jesus, nesta hora, que Tu venhas, ó Deus amado, abençoando e executando conforme a Tua vontade, o Teu querer sobre nossas vidas. Dá-nos a Tua força, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, Senhor, como foi falado aqui, não temos um manual pronto de ser pai, mas contamos sem dúvida com a misericórdia e a graça de Deus para que possamos educar nossos filhos, principalmente em Teu caminho. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e rogamos a Tua bênção no decorrer deste domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Cris? Obrigada, pastor. Só mais uma vez agradecer todo mundo que colaborou para a homenagem aí, que mandou os vídeos, as mamães que ajudaram, né, mandando os vídeos para os papais, obrigada. As profs que deram ideia, a Kelly em especial que ajudou aí a contatar todo mundo, a Marcinha e o Marquinhos que colaboraram com a poesia ali no início. Obrigada, gente, viu? E mais uma vez, parabéns a todos os papais. Vamos tirar nossa fotinho. Então, penteia o cabelo, né, que nem diz o pastor. Arruma aí. Dá um sorriso bem bonito. Quem puder abrir o vídeo. Prontos? Ó, Renata e Eliana apareceram. Sorriso! O Thiago estava terminando a aula dele agora aqui. Vem cá pra foto, Thiago. Aqui, filha, tirar uma foto, pai. Vem, Nezinha. Tirar a foto oficial aqui. Vamos tirar nossa foto oficial. Devia ter tirado no café da manhã, mas eu filmei.
Olha aí, Lia. Vamos lá, sorriso. Ó, a Ju com o Pedro, vamos lá. Não bate ali. Isso! Sorriso. Oi, Arthur. Feito, pessoal. Podem abrir os microfones aí. Abraço, Thiago, Lia. Eles não estão ouvindo que eu tô de fone, peraí. Ah, tá legal. Deus abençoe todos, meus irmãos. Maravilha. Glória a Deus. Muito bom. Mas eu tô mais longe, né? Parabéns aos pais. Deus abençoe. Deus do papai. Deus abençoe. Deus abençoe todos. Obrigado. Parabéns a todos os pais. Parabéns a todos os papais, mamães. Mamães também. Obrigado, pastor Lima. Obrigado, Cris. Irmã Nair, pode dar um oi para nós aí? Um abraço. Oi, pastor Lima. Não, eu estou pedindo para o pastor Lima se a irmã Nair pode dar um oi para nós. Como é que ela tá? Ele saiu aqui, Martim. Ah, tá. Olha o Josué. Ok, Michel. Irmão Cláudio, abraço. Beijo para todo mundo. Obrigado, papai. Tchau, tchau. Pai. Coisa linda, José. Deus abençoe todos os papais. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Saudade de vocês. Bom churrasco para quem vai ter o churrasco. Então. Abraço, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.